Já que você parou, Ronaldo, eu vou falar. Agora eu sou o segundo voz do trovão aí agora, viu? É, eu tomei posse de uma palavra que Manuel falou. Acho que foi no começo dessa semana, ou foi semana passada, né? Eu achei maravilhoso o que ele falou. Não sei se vocês entenderam e a profundidade daquilo que foi falado através da boca de Manuel para as nossas vidas, né? E ele saiu declarando bênçãos sobre cada região onde nós morávamos, né? Eu não sei se ele começou de Salvador, parece que foi de Salvador que ele começou, né? Abençoando Luiz Antônio e Sandra e dizendo que eles eram autoridades ali, né? E aí eu vibrei com aquilo, eu fiquei... Meu coração se alegrou de uma maneira tal que eu digo, vou esperar só ele falar de Garanhuns, né? Quando ele falou de Garanhuns, eu imediatamente disse, eu tomo posse disso. Em minha cidade, eu sou autoridade. A autoridade não é o prefeito, não. A autoridade aqui não são os vereadores, não. A autoridade aqui sou eu, o filho do Deus vivo. Sou eu que tenho Cristo Jesus morando em meu coração. Sou eu que tenho o Espírito Santo de Cristo Jesus. A autoridade está na minha boca, né? E as autoridades humanas, que é a realidade, se submetem à verdade, que é a autoridade de Cristo Jesus em mim. E eu declaro isso na minha cidade. E foi isso que aconteceu com você aí, Ronaldo. Com o Paulo, com a Sara. Vocês exerceram a autoridade que vocês receberam do Pai, né? Eu vi que Manuel também abençoou Varginha, disse, Varginha tem autoridade. Falou de Brasília, Rio Negro tem autoridade em Brasília, né? E cada região, Manuel transmitiu a autoridade do Pai para nós. E eu tomei posse disso daqui. Então, a autoridade de Garanhuns não é o prefeito, não são os vereadores, né? Não são deputados que tem na região, mas a autoridade é um filho dele, um corpo que tem aqui, né? Adriano, Rosilma, Pedro, Rivanda, Shirley, Mauro, Fátima, Walter, Isaías. Esse povo é a autoridade de Garanhuns. Então, Ronaldo, quando você abençoou para que o granito não caísse, é interessante que o que é que a gente falou hoje? Que a humanidade geme pela manifestação dos filhos. Houve uma manifestação dos filhos em Varginha. Os filhos se levantaram e declararam que não aceitavam aquela tempestade de granito. A tempestade de granito obedeceu aos filhos manifestos de Varginha. Só vocês foram abençoados? Ah, só Ronaldo, Paulo Edson, a família deles foram... Não, a cidade de Varginha foi abençoada. Porque a cidade de Varginha geme pela manifestação dos filhos. Então, toda a cidade foi abençoada porque os filhos abriram a boca. Aí a palavra fala, você pode até dizer, mas fulano não merecia, ele merecia que o carro dele fosse todo amassado com gelo, porque ele é ruim, A palavra fala que o sol nasce para os justos e os injustos. Então, quando a gente declarar essa palavra, nós vamos estar abençoando não somente a nós e nossos familiares, mas a todos que estão ao nosso redor. Porque eles gemem, eles nem sabem, mas eles estão gemendo em seus corações pela nossa manifestação. E você, Ronaldo, com o Paulo Edson, com a Sara, com o corpo multimembrado de Varginha, abençoou essa região e evitou que talvez até mortes acontecessem. Né? Vocês não sabem o que é que vocês fizeram no mundo espiritual aí, mas vocês exerceram essa autoridade. Então, a autoridade de Varginha não é o prefeito de Varginha, não são os vereadores ou o deputado que tem aí. A autoridade de Varginha é o corpo de Cristo multimembrado de Varginha que faz parte. Então, maravilhoso seu testemunho aí. Vibrei. E eu declaro que nós temos uma autoridade aqui em Garanhuns também. E eu declaro que essa autoridade também existe em Brasília, através de Rivonei e a sua família. Essa autoridade existe em Salvador, através de Luiz Antônio e Sandra. Que nós possamos abrir as nossas mentes e abrir as nossas bocas e possamos declarar a verdade em cima da realidade. Né? Amém. Maravilhoso que você fez aí. Estou vibrando aqui, Ronaldo. Amém. Muito bom, muito bom.
Maravilhoso esse seu testemunho aí. Fiquei muito, muito feliz em saber que nós estamos assumindo essa autoridade que foi nos Amém. dada. Isso é bom. É bom estar escutando isso, né? Resultado de uma palavra declarada, né? Amém, amém. E o pessoal de Caruaru, Em concordância com a palavra. amém. E abençoamos também o pessoal de Caruaru, que não sei por que saiu da reunião, mas eles são autoridade na região de Caruaru. E eles exercem essa autoridade também. Eles têm consciência de filhos Amém. maduros. Né? Paulo fala o seguinte, quando eu era menino, agia como menino e me comportava como menino. Mas agora que sou adulto, eu ajo como adulto. É o que você falou, Ronaldo. Nós passamos desse período de estarmos debaixo da saia do nosso Pai Altíssimo Elion. Estamos declarando agora a vontade dele em cima disso daí, né? Então, nós enfrentamos a situação, né? Nós não só oramos, nos protege da chuva de granito, Pai, não deixa que nós sejamos atingidos. Não, nós declaramos que ela não vai nos atingir e vamos abençoar as outras pessoas que estão do nosso lado. Isso é maturidade. Isso é que não estão mais se alimentando com leite, mas com alimentos sólidos. Amém. Maravilhoso isso, maravilhoso. Fantástico. Amém. Uma experiência que eu tive também desse evento, né, que saiu todo mundo apavorado lá para poder tirar os carros, né? Vamos salvar o carro, né? Aí olhei lá para fora, aquela nuvem preta, vento forte, né? Aí eu cheguei no vidro lá, já repreendi, né, pela autoridade de Cristo e sentei na mesa, né? Aí depois que o pessoal veio, guardou o carro, voltou, aí uma Ariane chegou para mim, né, e falou assim, mas seu carro você não vai guardar? Que paz é essa, né? Que paz é essa? Eu falei, não, eu repreendi, não vai acontecer nada. Você vai guardar o carro? Não, precisa, não vai acontecer nada. Né? E ela começa sem entender, né? Começa sem entender. Porque assim, se eu declaro e vou correndo guardar o carro, quer dizer, eu não estou acreditando, né? Não estou acreditando que vai acontecer, então não precisa guardar. Né? Não vai acontecer nada. Né? E foi gostoso, né? Aí até no outro dia começou a ameaçar de novo, né? Falei, aí vai chover? Falei, não vai não. A repreensão resolve. Aí ela falou, então continua repreendendo. Amém, pode deixar. Né? Quer dizer, então, assim, foi uma experiência para ela também, né? Então, assim, foi gostoso ver isso aí também, né? E a coisa que a gente faz, não fiz para aparecer, né? Mas foi gostoso ver a reação dela, né? Saber que, de uma certa maneira, ela verificou isso, né? Então, foi muito bom, né? E isso que o Ronaldo falou também, assim, que eu acho importante, até coloquei no grupo isso, né? E o que o Paulo falou a respeito dele ser autoridade aí em Garanhuns, né? E eu acho que vale para todos nós, né? Então, se nós somos autoridade em nossas cidades, nós temos que começar a declarar realmente a justiça do Pai na nossa cidade, né? E realmente, Amém. o que acontece? Essa questão da proteção divina realmente está sobre nós, né? Mas ela não está sobre todas as pessoas que não se submetem a ele, né? Então, muitas pessoas estão escravas do sistema. E essas pessoas estão sujeitas ao sistema. Então, as leis que são colocadas hoje, essas leis injustas, né? Essas pessoas vão sofrer isso. Então, se a lei do aborto é aprovada, né? Nós sabemos que nossa família vai estar protegida. Mas muitas crianças vão ser mortas por causa disso, né? Então, agora, embora eu não vou ser atingido, eu vou... não tem importância aprovar essa lei que eu não vou ser atingido, né? Não, né? Porque é algo injusto, então eu não posso aceitar isso, eu não posso ser conivente com isso. Então, como autoridade de Cristo que eu sou, eu tenho que declarar isso, Pai, não, na minha cidade não vai prevalecer isso, né? Amém. Não aceito essa lei aqui. E começar a declarar onde a gente tiver que a justiça do Pai prevaleça. Embora eu não seja atingido, eu não posso me conformar só com isso. Eu não posso me conformar com a proteção que o Pai me deu. Né? Ele me dá proteção, ele me dá uma retaguarda justamente para que eu possa sair para a guerra. Consciente que minha retaguarda está protegida, né? Então, quer dizer, minha família está protegida, então eu posso sair para a guerra tranquilo, porque a minha família está protegida, né? Meus queridos estão protegidos. Então, eu posso sair para a guerra. Então, realmente, essa consciência nós temos que ter, né? Nós somos chamados, realmente, para ter essa maturidade, não
não nos conformarmos justamente com essa situação que está sendo colocada no mundo, né? Então, bem-aventurados, felizes é aquele que tem fome e sede de justiça, né? E essa justiça a gente tem que estar declarando, né? Então, essas leis Amém. que são justas, essas leis que têm escravizado as pessoas, não há concordância da nossa parte, né? Então, nós vamos declarar o contrário. Essas autoridades hoje, que são autoridades transitórias, né? Que são usurpadores, que estão lá contrários à vontade do Pai, mas que ainda estão submissas aos dominadores deste mundo, eles estão com dias contados, né? A gente sabe disso. Eles estão com os dias contados. Mas enquanto eles estão lá, vamos ser declarados. A gente não sabe quando vai ser essa queda, né? A gente não sabe quando vai ser. Mas o que depender de nós vai ser rápido, né? Não vamos estar declarando isso. Não vamos aceitar, não vamos de maneira nenhuma concordar com essas posições contrárias, com essas posições que são opostas à palavra do Pai, né? Então, realmente estamos aqui para trazer libertação aos cativos, né? Trazemos justiça, luz, né, onde a gente estiver. Então, haja realmente, através de nós, essa luz, haja esse bom perfume de Cristo, né? Esse bom perfume que é vida para os que são salvos e que é morte para os que não aceitarem, né? Lógico que a gente não quer a morte, mas não podemos negar o que nós somos, né? Então, que essa luz aflore o interior de cada um para que haja oportunidade de arrependimento. Então, que cada um realmente reconheça onde está e tenha oportunidade. Mas cabe a nós justamente sermos o que o Pai quer que nós sejamos, né? Então, assim, eu não posso me preocupar se eu sou um perfume de vida ou de morte. Eu tenho que me preocupar em ser um perfume, né? Eu tenho que me preocupar em ser um perfume. E que o Espírito Santo de Cristo realmente toque nos corações das pessoas. E é lógico que o que a gente quer é a vida. Então, que as pessoas enxerguem isso, né? Enxerguem a vida de Cristo através de nós e sejam tocadas nesse sentido, né? Haja vida, haja libertação, né? Haja justiça, haja o amor do Pai realmente se manifestando onde a gente estiver, né? Então, amém por essa mensagem, realmente, que essa autoridade de Cristo esteja sobre nós, né? E esse texto que o Ronaldo leu, de Romanos, né? Começou a partir do 19, né? Mas o 18 fala assim, porque para mim tenho por certo... Não, foi antes, né? Deixa eu ver aqui. É o 15, na verdade. Porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espíritos de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Né? Então, nós não recebemos o espírito do mundo, o espírito de temor, o espírito de escravidão. Nós recebemos o espírito de Cristo. É esse espírito de libertação que a gente quer viver e quer levar ao mundo. Né? O mundo está hoje em escravidão. Por quê? É o espírito que está hoje dominando o sistema, né? É o espírito de escravidão, é o espírito de domínio, né? Os dominadores deste mundo tenebroso, né? Os dominadores desse mundo de trevas. E o que eles querem hoje? É vencer pelo temor, né? Aqueles que, pelo temor da morte, são escravizados para a vida toda, né? É o que Paulo fala. Amém. O que está sendo hoje? As pessoas estão escravizadas pelo temor da morte. Mas o Pai está nos dando hoje o que é espírito de vida, né? Então não temos que temer. Não temos que temer, né? Até o Ronaldo deu um versículo, acho que foi semana passada, justamente nesse sentido, né? Se eu temer, o Pai vai colocar o medo em nosso coração. Então, se eu tiver receio, ele vai colocar medo, entendeu? Então, se eu começo a ter receio de uma coisa, o Pai vai colocar medo, né? Tá estranho, meu Deus vai colocar medo. Sim, se você tem receio, ele vai colocar medo, por quê? Se você tem receio, não está tendo fé. Se não tem fé, você não está agradando a ele, né? Quer dizer, então não podemos ter receio. Não podemos ter receio. Isso é coisa do mundo. Então, o espírito do mundo não pode ter força nem domínio sobre nós. Né? Nós não estamos mais sob o domínio do sistema. Nós não estamos mais sob o espírito do sistema. Nós estamos hoje debaixo do Espírito de Cristo, que não é espírito de medo, não é espírito de escravidão, mas é espírito de vida. Né? E esse espírito de vida que a gente vai transmitir para as pessoas. E esse espírito que está sobre nós como autoridade de Cristo. Né? Então, haja realmente essa manifestação desse espírito de vitórias, espírito de libertação em cada um de nós. Amém. 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 No começo da reunião, né, a gente falou sobre isso, a tamanha da autoridade que está sobre nós, né? E uma das coisas que me levou também a falar sobre isso foi para a gente não temer ao mal, não é? Não fique atemorizado com o que acontece no seu redor. Tem que ter ousadia e usar a autoridade que tem. Né? Você usa a autoridade que foi lhe dada. E isso
É o que o Papai do Céu quer ver acontecer no mundo todo, né? Logicamente que são poucas pessoas ainda que hoje que ainda já têm essa consciência, né? Mas isso está crescendo, crescendo. E a gente vai usar a autoridade que nos foi dada. É por aí mesmo. Garanhuns, Varginha, Caruaru, Poços de Caldas, por onde a gente andar, a autoridade está conosco. E eu tomo posse dessa palavra. Amém. Amém. Semana abençoada, corpo de Cristo multimembrado. Declaramos o fluir da autoridade de Cristo sobre você, uma consciência nova de quem você é diante do Altíssimo. Qual é Amém. a tua responsabilidade? Qual é o teu chamamento? Qual é a tua comunhão e perfeito funcionamento nesse corpo de Cristo multimembrado? Amém. Tá? Você é relembrado de quem você é em Cristo. Amém. Você é chacoalhado em todas as suas limitações e elas caem por terra pela autoridade de Cristo que habita em você. Amém. Nós declaramos isso. Perfeito funcionamento, perfeita sintonia, perfeita submissão, perfeita determinação em fazer a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a face da terra. Você funciona em Cristo Jesus. Amém. 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 Semana abençoada a todos. Amém. Amém. Semana abençoada, ministro de Cristo. Amém. Amém. Amém.